No vídeo de hoje, eu quero trazer um assunto muito interessante para o nosso conhecimento que está no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Preste atenção. No capítulo de número 26, a partir do versículo de número 8, contando a história de Isaac, a Bíblia nos traça uma ideia bastante profunda e séria naquilo que nós, como homens e mulheres de Deus, representamos para lugares e situações em que a gente põe a planta dos nossos pés. Se você puder entender e ruminar comigo e caminhar comigo nesse pensamento, você vai entender quão forte é você em Deus, quão poderosa é a promessa do Senhor na sua vida. Porque pela palavra que ele empenhou de nos liberar uma promessa, ele confirma aonde quer que a gente vai. E isso aconteceu na vida de Isaac. No versículo de número 8 de Gênesis 26, diz assim: Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo. Então, até o versículo 11 foi quando parte A, quando Abimeleque avistou de longe e viu que Isaac fazia carinhos na sua esposa, que ele havia dito que era irmã. Automaticamente, imediatamente ele é chamado para uma resenha, para uma conversa, e Abimeleque começa a perguntar a ele: O que foi que você fez, cara? Por que você não falou que era sua esposa? Poxa, mas eu tive medo, que ela é muito bonita e vocês poderiam me matar para poder ficar com ela. Ele: Você tá louco. Nenhum de nós seria louco de tocar na sua esposa. De alguma forma ali, Abimeleque já reconhecia em Isaac a graça e o poder do Deus de Israel. Veja, Deus de Israel, esse Israel que ainda não havia sido concebido, porque o pai de Israel é Isaac, que era o pai de Jacó, que se transformou em Israel. A nação ainda não havia sido estabelecida, lógico, mas a unção já estava na vida de Isaac. O que aprendemos, por exemplo, com isso até aqui? É que a promessa num total ainda não foi concretizada na nossa vida, mas a unção está em nós. Talvez precisamos na nossa vida mudar de história, mudar de falácia, mudar de linguagem, mudar de roupa, mudar de comportamento, aprender situações, ponderar outras, sermos preparados como homens e mulheres de Deus, mas a promessa foi feita e a unção foi derramada. E tem muita gente que toca na minha unção pela minha maneira de falar, toca na sua unção pela tua maneira de viver. As pessoas muitas das vezes desacreditam em algo que o Senhor derramou sobre nós. Parece que a gente tem que viver 24 horas tendo que provar a essas pessoas, que nada mais são do que pessoas que são invejosas, que a gente vai ler aqui no restante do texto, que a gente precisa provar que Deus é com a gente, ou que a gente precisa da aprovação delas para seguir em frente, quando a gente precisa mesmo é da graça do Senhor na nossa vida. E Isaac, quando tem essa conversa com Abimeleque, ele fala: Não, ela é minha irmã, mas eu fiquei com medo, ela não é minha irmã, mas eu fiquei com medo de vocês me matarem. Se eu contar todos os segredos que eu tenho, se eu mostrar todas as coisas maravilhosas que eu tenho, vocês podem me matar para pegar o que eu tenho. E muitas das vezes isso tem acontecido também nos nossos dias. E aí, quando chega aqui na parte B do versículo 11, ele diz: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque era rei dos filisteus. O camarada que mandava em todo mundo, desmandava, mandava prender, mandava soltar. Ele temeu a vida de Isaac sem imaginar quem Isaac era em Deus. Algo dentro dele já mostrava para não mexer com aquele camarada, e ele deu uma ordem a todo o seu reino:
ai daquele que tocar na vida deste homem ou da mulher dele, certamente vai morrer. E eu digo a você, ai daquele que tocar na minha unção, que tocar na sua unção, ai daquele que duvidar de mim como profeta, duvidar de você como profeta, ai daquele que não dar crédito na palavra de Deus que sai dos meus lábios, que sai dos seus lábios, porque certamente morrerá. Porque quando somos usados por Deus, pessoas não acreditam em nós e formam seus grupinhos para descredibilizar algo de Deus que saiu de nós. Parece que a gente tem que andar com a farda, com a roupa de Saul, ou seja, andar de uma maneira que agrade a essas pessoas, quando na verdade a gente só precisa de uma funda. A gente não precisa de muitos instrumentos, de muitas armas para representarmos ou lutarmos a favor do exército do Deus vivo. Às vezes o que precisamos é de um hino cantado. Às vezes o que precisamos é de uma oração feita. Um glória a Deus, uma mão levantada. Às vezes o que precisamos é de uma mensagem pregada. Às vezes o que precisamos é tão somente pedir a Deus alguma coisa. E resolvermos muitas questões para o reino do Senhor, em detrimento, em favorecimento da vida de muitos irmãos e irmãs. A bem da verdade é que tocar na minha unção é fácil. Tocar na sua unção é fácil. O problema é que Abimeleque já avisou. Não toca, porque certamente você vai morrer. Então, com essa proteção de Abimeleque, com essa ordem dada, Isaac se encheu de fé mais ainda. Ele seguiu para avançar porque ele já estava muito rico naquele lugar. E diz no versículo 12 que ele semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu a 100 por um porque o Senhor o abençoava. No mesmo ano. Por que está dizendo aqui o mesmo ano? Porque aquela palavra que havia sido liberada de Abimeleque sobre a vida de Abraão ou de Isaac é uma coisa que acontecera posteriormente, um período em que já tinha acontecido a colheita de uma primeira safra. E no mesmo ano é impossível a terra produzir duas safras. Mas no mesmo ano, pela segunda vez, no mesmo ano, a bênção do Senhor é tão grande na vida de Isaac, que a cada uma semente plantada, o fruto era de 100 vezes a cada uma semente. E no versículo 13 diz que ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou muito rico, como diz aqui, riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneiras que os filisteus tinham inveja. O rei dos filisteus não tinha inveja. O pastor daquela igreja não tem inveja da tua unção. O dirigente da tua igreja não tem inveja da tua unção. Quem tem é o povo, os filisteus, os que não têm a mesma unção, ou que às vezes têm uma unção até mais madura do que a sua, mas não cuidam do que Deus deu a eles e preferem implicar com a tua unção e tocar aquilo que foi falado para não tocar. E aí eles têm uma vida infeliz, na casa deles está uma bagunça infernal, ninguém se entende, filho não obedece, marido desvia, a esposa vai para o mundo, o vizinho arruma problema, patrão não paga, está sempre em dívida com a agiota, nunca tem um alimento legal, não consegue sair com a família, e quando sai dá problema, não vive, a vida é amarga, sempre está envolvido numa cochicharia dentro da igreja, dentro do trabalho, nos grupos que ela participa. Por quê? Porque é uma pessoa invejosa da unção dos outros e não cuida do que Deus deu a ela. E aí o que essas pessoas começam a fazer? No versículo de número 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Porque os invejosos filisteus sabiam que o que ajudava a prosperidade de Isaac era o poço, era a água boa que o seu gado bebia e a sua plantação recebia. Então eles foram na fonte daquilo que eles achavam que era o principal, que eram os poços, e entulharam de covardia. Gente ruim, quem vive entulhando os nossos poços
por pura inveja. Vive falando mal de eu e você por pura inveja. Isso aí é gente covarde. E o pior, eu não sei quem é que fala ou quem é que escuta, porque quem escuta, na verdade, não chega para eu e para você para pelo menos nos dar o direito de defesa. Por isso a inveja é o inimigo sórdido. Por isso que o invejoso Deus abomina. Por isso que não é bom andar com gente invejosa, com gente vil, gente má. Porque ela espalha algo da gente, entulha os nossos poços, achando que se ela fizer aquilo dali, a gente vai parar de produzir, mas se esquecendo ela, como eu falei no início do vídeo, existe uma unção sobre nós. E você não pode tocar assim de qualquer maneira a unção das pessoas. Foi Deus quem liberou. Foi Deus quem abençoou a vida de Isaac. Porque quando chega aqui na altura do versículo 16, Abimeleque, vendo que já estava uma fofocaiada danada na igreja, no reino, no povoado ali, uma confusão do inferno, o que ele disse para Isaac? Sai da nossa terra, porque você já está muito poderoso, mais poderoso do que nós. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. A unção estava com Isaac. A unção que Deus deu do chamado, da graça, está sobre você, está sobre mim. Não importa em qual congregação você esteja, não importa em qual empresa você trabalhe. A unção está com você. Podem entulhar o teu poço aqui. Você vai cavar outro ali e a água é potável, a água é viva. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, isso não é para a minha glória, está amarrado em nome de Jesus, é para a glória de Deus. E eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa que eu trabalhava na parte de estoque, então eu tinha ali mais ou menos uma ideia de controle do que chegava e do que saía. E pelas notas que eu separava, que a gente vendia, eu fui separando, que a ordem era mês a mês, e colocando ali as notas. Pelo volume de papel, veja, não estou falando do volume de grana, mas pelo volume de papel, um mais assim, o outro mais assim, eu fui colocando mês a mês, e eu olhava numa distância, eu via que um mês tinha o papel mais do que o outro. A cada mês, a venda daquela empresa ia subindo. E eu comecei a perguntar a Deus o porquê. E Deus falou assim, olha, eu estou prosperando essa empresa porque você está aqui. Porque você ora por ela, você ora pelo seu patrão, você ora pelos clientes. Você abençoa este lugar. A tua presença aqui é a minha presença. Você pode estar na terra dos filisteus, mas a minha unção está contigo, então eu vou abençoar o local por causa de você. Quando eu saí daquela empresa, infelizmente, hoje eu passo lá, de vez em quando eu passo, quase todos os dias eu passo em frente lá, a empresa passou por uma crise esses dias atrás, quase fechou, quase não tem produto de venda, está uma dificuldade. Hoje eu trabalho numa outra empresa, num outro ramo, e comecei a perceber que lá no estoque, a área que eu comecei a trabalhar no estoque, hoje eu fui trocado de função, mas começou-se a chegar muita mercadoria e a gente achando que era para uma segunda filial que iria abrir, quando na verdade o nível de venda, os vendedores começaram a notar que realmente está vendendo muito mais um mês após o outro. Tudo bem que não tem só eu de crente lá, mas pela unção que está na minha vida, eu acredito que para me abençoar, Deus abençoa o entorno. Eu acredito que para te abençoar, Deus abençoa quem está em volta. É importante que aquela pessoa que você, de repente, não tem tanta amizade, que implica com você, que se levanta contra você, ela seja abençoada, porque você está próximo e a bênção vai atingir você. É importante que essa pessoa que implica com você na igreja, que fala mal de você na família, que implica com você no grupo de trabalho, é importante que ela seja abençoada, para que você também continue sendo abençoado. Ela não precisa saber que é de você que vem a bênção. Você precisa saber que por você estar em qualquer ambiente, Deus está contigo e toda aquela região é abençoada. Está conseguindo entender? Que seja assim na sua vida, como na vida de Isaac. Aonde você abrir poço, a água é viva. É Deus contigo. Creia. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.